Olá para você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café Solitário Podcast. Eu sou o Rezin e estamos aqui mais uma vez com o meu café. Agora eu estou acompanhado não só agora da minha cadelinha, mas do meu telefone, porque agora eu estou vendo o jogo do meu time, esse time desgraçado que só me dá tristeza. Só me dá tristeza e não é o Vasco da Gama, tá? Poderia ser, né? Poderia ser, porque não seria tão diferente, já que o meu time é uma bosta. Esse time, que time de merda. Mas, eu tô aqui agora acompanhando esse jogo. Infelizmente, eu não consegui fazer a gravação do podcast ontem. Né? Era para eu ter gravado pelo menos até ontem para postar. Então ele está saindo com um pouco de atraso. Está saindo com um certo atraso, mas não está falhando. Tarda, mas não falha. E ai, cara, por que não deu pra gravar ontem? Por que não deu pra gravar, né, nessas últimos dias aí? Porque o trabalho lá que eu estou, CLT, né? Como eu já falei, eu não trabalho só com a internet. O meu trabalho CLT, ele tá em obras, como eu já falei antes. Só que essas obras, elas afetaram toda a organização, toda a operação da empresa. Então, pessoas no turno da manhã, pessoas no turno da tarde, da noite, eles foram remanejados por conta dessa obra. E aí teve esse caso e tem esse caso na verdade, que um rapaz, um colega que é do meu turno, e o meu turno é da tarde, ele estava na noite para cobrir férias. Aproveitaram que foram fazer obra e aí deram férias para muita gente. E o turno da noite praticamente inteiro entrou de férias. E o turno da tarde, que é o meu, ele tinha mais gente e acabou sendo remanejado por conta disso. E cara, o meu colega que tava no turno da tarde lá, ele foi pra noite pra cobrir as férias de um dos colegas. Só que ele simplesmente desistiu, não quis mais estar à noite. Ele não quis mais, e ele meio que, ele ficou umas 2 semanas, eu acho 2 ou 3 semanas, e desistiu, não quis mais. Falou que não era legal, não era o que ele queria, não era exatamente o que ele pensou que seria. Aí toda aquela conversa. E por conta disso, tinha que ter outra pessoa para ir pro turno. E acabou que fui eu o escolhido. Fui eu o escolhido. E acabei indo pra noite. Só que o horário da noite, ele é das 11 horas às 7, é 24 horas o lugar. É das 11 horas às 7 da manhã. E o que acabou acontecendo? O primeiro dia foi num domingo. Daí me pediram para aparecer às 9, porque um outro colega da tarde tinha faltado e eu tinha que chegar às 9 para render um dos funcionários lá que estava no trabalho desde as 9 da manhã. Então eu fui lá às 9 da noite para render ele. Tive que sair 7 e pouca. 7 e pouca porque ônibus, questão de ônibus no domingo, questão de tudo isso. E tá, beleza. Pensei, pelo menos segunda de manhã, vai ser segunda de manhã e vai ter uma tranquilidade, não vai ser um problema para ir embora. Só que chegou segunda de manhã e eu não sabia que era feriado segunda. É um feriado só aqui, pelo jeito, aqui da cidade. E eu não sabia que era feriado. E aí acabou que eu fiquei das 7 horas até 8h20, quase 8h30, esperando a merda do ônibus. Ai, ai, se eu soubesse que ia esperar tanto tempo, eu teria feito mais algumas horas extras. Que eles pagam as horas extras, então eu teria feito mais um pouco. Mas aí, o que acontece? Deixa eu tomar meu café. Mas aí,
acabou que eu tô meio, tá meio difícil de conectar algumas ideias, porque como eu tô um pouco distraído com o jogo, mas eu vou me esforçar aqui, vou me esforçar. É, beleza, aí chegou de manhã cedo, eu tive que esperar todo esse tempo pra poder ir embora. E eu já estava o quê? Acordado desde as 11 da manhã. Então, porque eu ia ter que ir pro trabalho somente às 11 horas, né? Somente às 10 horas eu teria que sair de casa. Só que, e então, eu acordei às 11 porque eu tinha algumas coisas para fazer. Eu ia dormir um pouco, dormir uma horinha, pelo menos duas, e aí eu ia sair pro trabalho. Só que não deu, né? Não deu. Eu tive que estar lá às 9 e para estar lá às 9 eu tinha que pegar um ônibus 7h30, no máximo, do máximo 8 horas. Então eu estava há quase 24 horas acordado, morrendo de sono, esperando a merda do ônibus na parada. E aí o que acontece? Ah, essa merda desse aplicativo de ônibus que tem aqui, ele mostra o horário que o ônibus vai passar na parada, o horário que ele está saindo a previsão que ele vai chegar na parada. É um horário aproximado, mas geralmente tá certo. Só que o que acontece? Não é de hoje que essa porra desse aplicativo tá mostrando horários fantasmas. Então eu estou saindo pra parada, eu estou na parada para um horário X de ônibus e esse ônibus não está na rua, não está circulando. E aí o que acontece? Aparece que o ônibus está chegando, faltando tantos minutos, e aí o ônibus chega o horário e o ônibus não está passando. Ou se passa um ônibus, é um ônibus fora de serviço, é um ônibus que não está circulando. Então, simplesmente eu saio do horário para pegar o ônibus e eu fico muito mais tempo porque a porra do aplicativo não mostra um horário certo. Não mostra o horário certo. E é isso que fode, cara. Porque aí eu tô saindo em determinado horário para não me atrasar. E aí eu saio antes ainda, né, pra não me atrasar. E aí o ônibus não está na rua. E eu estou esperando aquele ônibus que não está na rua. E aí eu tenho que pegar o ônibus que eu provavelmente vou me atrasar. Porque aí eu já não sei qual dos horários é que vai aparecer o ônibus. Porque se aquele ali não apareceu, provavelmente, talvez, quem sabe, o seguinte também não vai aparecer. E aí fica essa bosta. E eu fico simplesmente na loteria. Tem que acertar um chute, porque eu não sei qual o horário que vai ser. E foi assim no feriado também. O feriado aparecendo o ônibus de 15 em 15 minutos. Foi por isso até que eu não me lembrei, que eu nem suspeitei que era feriado. Porque estava aparecendo no aplicativo de 15 em 15 minutos ia ter um ônibus, como normalmente é. E quando passou e não apareceu, eu falei, puta que pariu, eu não acredito. E aí passou um outro horário e não apareceu, puta que pariu, me fudi. Quando que eu vou poder chegar em casa? Aí eu cheguei em casa, quase 10 horas. Quase 10 horas. Estando 24 horas acordado praticamente. E podre de cansaço. E aí eu não consegui. Eu dormi até umas 5, 6 horas da tarde. Tinha coisa pra fazer, tinha comida pra fazer, tinha que cuidar da cadela, tinha que fazer algumas coisinhas aqui. E eu não consegui gravar. Não consegui gravar. Eu tava muito cansado e eu tinha muita coisa pra fazer. E então eu não consegui gravar. E aí acabou que atrasou, mas eu estou fazendo isso hoje porque hoje o meu horário ele é o horário das 11. Pelo menos, cara, não sei se vai ser mesmo, mas a princípio é só até quinta. Aí quinta vai ser minha folga. Na verdade amanhã, né? Amanhã é quinta, hoje é quarta. Só até hoje. Aí amanhã é a minha folga e sexta-feira eu volto para um horário normal, que é à tarde. A princípio, se tudo permanecer como está, vai ser assim. Se não, o que a minha cadela tá fazendo? O que foi, cadela? Ué. Bom, tá perseguindo sei lá o que é, uma mosca, eu acho, não sei. Mas enfim. Teve toda essa saga desse meu trabalho do ônibus e
Bom, eu tenho que adaptar a minha realidade a isso. Infelizmente, o meu horário ele alterou por esse período. Não sei se vai se manter. Parece que não. Acredito que não. E isso vai ser bem difícil, bem difícil. Porque se depender dessa questão de horário de ônibus e essas porras desses ônibus na rua, ou não estando na rua e o horário aparecendo, eu vou chegar em casa, sei lá que horas que eu vou chegar para dormir, não vou conseguir dormir o tempo necessário, e aí quando eu acordar eu vou ter que fazer algumas outras coisas, e aí fazendo algumas outras coisas eu não vou ter tempo hábil para fazer o podcast, e isso é o que me deixa mais puto da cara. Triste, decepcionado e com raiva, porque não era pra ser esse. Não era pra ser assim, entendeu? Não era pra ser assim. O meu horário ele é à tarde. Eu não tenho problema em quebrar um galho de ficar à noite por um tempo. Só que se eu tiver que ficar à noite e eu ter que chegar todos os dias mais cedo do que eu deveria, 2 horas, 3 horas antes, porra, aí fica foda, né? Então atrapalha todo o planejamento. Todo o planejamento. E é isso, cara. Eu estou basicamente numa função do trabalho que não me permite programar corretamente o meu dia para que eu possa ter tempo hábil e esteja bem acordado fisicamente para poder fazer a gravação. Porque independente se é só falar ou não, eu tenho que estar bem acordado. E estar bem acordado eu não posso ter despertado do meu sono num intervalo de 2 horas. Eu preciso de pelo menos 2 horas para acordar de fato, sabe? Tipo, eu preciso acordar. Eu acordo com calma. Eu não acordo e vou direto pro telefone, por exemplo. Eu acordo, eu vou lavar meu rosto, eu vou tomar um café com calma. Eu já ligo o computador já para poder trabalhar no que eu preciso trabalhar, mas eu primeiro tomo um café e vou tranquilamente fazer as coisas. Às vezes eu coloco um vídeo no YouTube e vou indo. Só que nesse manejamento, será que essa palavra existe, de tempo do horário de noite que eu estou tendo no momento, ele tá tão diferente, tá tão estranho, que, por exemplo, eu vou precisar de 2 horas para acordar, e aí o que acontece? Eu vou ter muita coisa para fazer. Só que tem coisas que não vão estar abertas e não vão funcionar no horário que eu for acordar, por conta do horário que eu fui me deitar, né? Cheguei de manhã, vou acordar, sei lá, 5, 6 horas da tarde, o horário comercial está praticamente acabado. Não tem mais o que fazer quando eu precisar fazer alguma coisa que necessita, que está em funcionamento desse horário. Mas não é de tudo ruim, Eu aceitei fazer esse horário por conta do adicional noturno, claro. E eu pensei, realmente foi só financeiro a motivação, não teve nada além disso. Porque se eu fosse da noite, eu teria um adicional noturno sempre, o meu salário seria maior do que é agora e eu não teria que fazer tanta hora extra, não teria nem como fazer tanta hora extra, entendeu? E isso é um incentivo, porque dificilmente o pessoal eles chamam as pessoas da noite para fazer hora, tipo, cobrir espaço que aconteceu. Não, isso é muito raro, isso são casos específicos. Coincidentemente aconteceu no meu primeiro dia da noite. Mas são casos específicos e aí você não tem por que não aceitar esse horário. Vai trabalhar à noite, vai ganhar mais e não vai precisar fazer tanta hora para ganhar esse a mais que o pessoal do dia precisa fazer,
Aí você vai lá, chega uma hora mais cedo, meia hora mais cedo, sei lá, meia hora mais cedo todo dia, dá uma hora a cada 2 dias. Então, pô, é um tempo, vai ser uma hora legal, entendeu? Aí você coloca ali 26 dias, são pelo menos 13 horas a mais no mês. Sendo que você já tem um adicional noturno. Então é vantagem, é vantagem. Mas nesses casos específicos que acontecem, na questão do ônibus, na questão do feriado, é bem ruim, é bem ruim. E essa hora extra que eu fiz e a hora extra com o adicional noturno também que eu fiz, ela vai ser, eu só vou ver isso só no mês que vem. Só no mês que vem, porque a folha já fechou. Mas fazer o que, né? Vamos seguir a vida. Enfim, atualizações do trabalho. Tá no final do primeiro tempo do jogo aqui. Esse meu time de merda não consegue atacar. Mas fazer o quê? Só tenho tristeza, cara. Só tenho tristeza com esse time de merda. É muito estranho. Por quê? Porque ele. Cara, eu não consigo explicar. A gente não consegue explicar. Se for perguntar por um torcedor vascaíno, por que ele ainda consegue torcer pro Vasco, ele não vai saber explicar. É simplesmente porque as coisas são como elas são. A gente torce para o time porque sim. É uma paixão, é um negócio inexplicável. E esse é o meu caso. E eu tô. Só que. Ih, caralho, entregaram a bola agora. Olha o gol dos caras. Bom. Só que quando está tudo dando certo, o seu time está avançando, está ganhando, está fazendo boas contratações, tem tudo isso. Quando isso está acontecendo, fica mais fácil gostar do time, né? E aí as pessoas começam a pensar, pô, aí vale a pena torcer. Tudo bem, mas quando tudo tá dando errado, já começa a falar, tá, mas por que você continua torcendo pra esse time? Por que você continua acompanhando esse time se só fica estressado, só te dá raiva e só traz desgraça? E a gente não tem como explicar, mas é uma explicação também, é muito simples. Tipo, é muito fácil você ser torcedor no momento bom. Muito fácil ser torcedor no momento bom. Quando o momento é ruim é que você tem que ser um torcedor de verdade. O momento ruim é que se faz o torcedor. Então, é simples, é só isso. E essa desgraça desse time só me dá tristeza. E toda semana, jogo após jogo, eu penso em largar esse esporte, não torcer mais para esse time. Ou pelo menos não torcer mais para esse time e sei lá, e ficar só acompanhando o futebol europeu e torcendo para o time europeu. Porque é uma tristeza, é uma tristeza. Então eu fico só pensando nisso, considerando várias e várias vezes por semana essa situação. É triste. Eu imagino o quanto essas pessoas, as pessoas dos times que sobem para a primeira divisão e aí elas caem anos seguidos até divisões mais inferiores ainda, tipo Santa Cruz da vida. Por que elas continuam torcendo para esse time? Ou quantas vezes? Porque é foda, né? Não tem como explicar. Mas quantas vezes ela deve pensar em abandonar essa merda desse esporte, cara? Porque é foda, é foda. Eu já tentei largar. Essa merda de mão. Já tentei. Mas não dá. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu só não jogo o EA Sports ali, FC, porque eu estou impossibilitado de jogar o meu videogame por coisas técnicas, basicamente. Mas se eu tivesse, eu estaria jogando. Eu não ia comprar o jogo inteiro, obviamente que não. Eu ia rachar com alguns amigos e aí eu ia comprar. Se eu pagar, sei lá, 30 conto nesse jogo, tá valendo. Agora 250, 300 reais, nem pensar. Um jogo que sai todo ano, eu pagar mais de 300 conto nele, não vale a pena. Não,
Não, aí é burrice. Aí eu vou ser burro. Mas é isso aí. Tá acabando o jogo, tá acabando o primeiro tempo, estamos tomando uma pressão. E eu não vou me surpreender se a gente levar um gol agora. Falta 2 minutos pra acabar o primeiro tempo. Mas então, o que eu ia falar mais? Cara, o principal que eu ia falar hoje é tomar meu café, mas é basicamente em relação a café. É basicamente, meu Deus, a gente fez um gol. Caralho. Caralho. Boa, boa, porra, boa. Enfim, golaço. Mas foi só eu falar que a gente ia tomar um gol no final, que a gente fez o gol no final. Olha só que legal. Caramba, cara, eu mal posso esperar pra chegar a Copa do Mundo, cara. Copa do Mundo é foda pra caralho. Copa do Mundo é foda. Bom, eu já falei uma vez, eu acho, se eu não me engano eu já falei, que a minha mulher, ela trabalha numa cafeteria, né? Cafeteria? Não sei se é esse o nome do negócio, mas ela trabalha de barista. E o que acontece? Ela foi tão bem no serviço dela, a avaliação, a qualidade do serviço dela foi tão bom que ela ganhou um cupom, basicamente, um voucher para usar com quem quisesse, com um acompanhante em qualquer estabelecimento da empresa. E a empresa tem vários estabelecimentos, né? É um grupo muito grande com vários meios de segmento. Mas o principal é o café. E aí o que acontece? Ela ganhou isso por conta do trabalho dela, porque o melhor avaliado iria ganhar esse cupom, e foi um cupom de mais de 300 e poucos reais. E é um lugar caro. É um lugar caro. E por conta disso, só por conta disso que a gente conseguiu ir lá nesse momento, porque a gente não está passando fome, mas estamos relativamente bem, mas, cara, gastar 350 reais numa saída, em uma saída assim, é meio foda, sabe? Não dá pra fazer toda hora, no momento. Pelo menos por enquanto, se Deus quiser, vamos sair vamos chegar em níveis mais altos. Mas então, chegou lá, vamos para o estabelecimento de bebidas, que tem bebidas, vai ter café, obviamente, que é o nicho principal deles, vai ter café, mas vamos para o que? Tem bebidas e comida de verdade, né? Comida. E aí fomos lá. E eu pensei, né? Bom, como eu sou um bartender também, eu posso dar uma observada e aprender com o que eles fazem também, né? E foi isso. Fomos lá para esse ponto, que é no cais da cidade. E lá a gente até encontrou um antigo colega de trabalho, olha só que legal, mundo pequeno. Encontramos um antigo colega de trabalho, que quando saiu da empresa, do bar onde eu tava lá, ele foi direto para essa empresa, que eu não vou expor agora, mas foi direto para essa empresa. E ele tá muito feliz lá, pelo jeito. Até esqueci de perguntar como é que é trabalhar lá. E aí tá, beleza, vamos lá. Cara, é um lugar muito caro. É um lugar no meio de um monte de comércio também. E é muito... É bonito pra caralho. A gente consegue ver o mar ali, né? Fica bem do lado do mar, né? Claro, é do cais. Então é uma visão muito boa. Quando começa a vir o pôr do sol, é muito bonito também. Muito bonito. Isso também foi uma exigência da minha mulher, de a gente ir perto desse horário para ela ver o pôr do sol. Então foi assim, a gente foi lá umas 5 horas, perto das 6 ali mais ou menos, pra gente ver o pôr do sol. Enfim, a gente chegou lá, fomos olhar ali o cardápio, vimos que
é muito caro, as coisas são caras. Mas por que são caras? Eu nem, é, eu nem questiono muito a questão de ser caro o negócio. Por quê? Porque como a minha mulher trabalha lá, ela consegue atestar que os ingredientes, os insumos que eles usam para fazer os produtos, tanto o café quanto o salgado, quanto os doces, quanto a própria comida, né? Comida, eles usam os melhores insumos. Então, são realmente de muita qualidade. E aí, explica-se o preço, não só pelos insumos, mas o ambiente é bom, o ambiente é tranquilo, é bonito, é bem cuidado. Então justifica. Eu não sinto, não me sinto mal, nem me sinto, nem sinto que eu não deveria pagar por uma bebida, por exemplo, que era R$ 40. Mas eu não me sinto com esse sentimento. Porra, tá difícil de sair essa frase. Eu não, não sinto esse sentimento de achar muito caro isso. Por conta de tudo que eles fazem. A gente foi bem atendido, o ambiente é bonito, o ambiente é agradável, o ambiente é tranquilo, é bem cuidado, é extremamente limpo. E os ingredientes, os insumos, são muito bons. Então a experiência, ela faz com que o produto... Ei, carai. Ela faz com que o produto tenha um preço um pouco mais elevado do que o padrão. E, cara, é justo. É plenamente justo. Se eu tivesse plenas condições de poder ir lá a qualquer momento, eu iria com toda certeza, muito mais vezes. Não tem como não, é bom. A gente eu pedi ali uns chopes, a minha mulher pediu um drink, a gente pediu 2 caipiras, na verdade, 2 caipiras, e a caipira de morango que ela pediu, que é extremamente doce, e uma caipira de limão, óbvio, que eu pedi, né, óbvio. E aí, foi muito bom. A caipira era no ponto certo, eu acredito. Só que a caipira de limão, ela não tava com tanta cachaça quanto a caipira de morango que a minha mulher pegou. Ela não tava com tanto. Então foi meio estranho. Parece que eles pesaram a mão em um e esqueceram do outro, porque eu gosto de coisas muito mais fortes, mais amargas, e acabei ficando na vontade. Mas assim, foi um passeio bem legal. Porque aí a gente comeu ali os pratos. Cara, muito bom. O molho que eles usam, nossa, maravilhoso. Eu não sei que ingredientes que eles usaram, mas foi maravilhoso. Foi muito bom. Esse antigo colega que a gente viu lá, ele era o cara que fez os pratos. Ele é o cozinheiro. E foi... Como sempre, né? Ele é muito bom cozinheiro. Ele fez um prato maravilhoso, incrível. E aí, o que acontece? A minha mulher depois pediu. A gente pediu, na verdade. Não vou me antecipar aqui. A gente pediu um doce. Cada um pediu um doce também. E esse doce, eu pedi o que ela já me trouxe uma vez, que é caro e que é muito, mas muito bom. Eu não me lembro o nome desse doce, mas ele era maravilhoso. Nossa, um doce muito bom. Doce, eu sou meio chato pra doce, porque se for muito doce,
ou se for um pouquinho assim, um pouquinho mais doce do que eu acho o ideal, eu já acho enjoativo e já não consigo terminar o doce. E esse doce ele parecia ser muito, mas muito, muito doce, mas ele era no ponto ideal. Eu não me lembro o que ele tem, se eu não me engano ele tem aveia. Se eu não me engano eu posso estar errado, ou Ganesh, não sei. Ganesh é muito bom. Ganesh é muito bom. Ganesh, não sei. Mas é muito, muito bom. E tava no ponto, tava o ideal. Ideal. E é isso que é isso que faz você pagar um preço. Porque o valor é muito maior do que só o preço que você pagou. O valor é da experiência. É o pôr do sol, a imagem, os pássaros voando, que também até a gente viu os pássaros voando bem perto da água, até voando em V, indo para um canto lá. Cara, a experiência é muito boa, uma experiência muito boa. E os doces, nossa, doces maravilhosos também, maravilhosos. E aí o que acontece? Depois a gente pediu um café para finalizar, porque eu não consigo não comer nenhum tipo de alimento e não tomar um café depois. Não consigo. E aí o que a gente pediu um café. Eu não me lembro o nome do café. Não lembro. Eu sei que a minha mulher, avaliou o café e disse que não estava muito bom, não. Não estava muito bom a aparência, não estava muito bom. Ela falou dos procedimentos lá que eles fazem, que eu não entendi porra nenhuma, mas ela falou ali e como ela entende, né, eu simplesmente deixei ela falar e pensei, bom, então tá, eu não sei o que você está falando, mas se você está dizendo isso, já que o seu trabalho foi avaliado de uma forma quase perfeita e você está dizendo que não está bom, eu vou acreditar. E aí esse café, ele realmente não estava muito bom. Não estava muito bom. Eu não sei dizer. Eu não sou muito fã de café expresso assim, sabe? Café de máquina, café que eles fazem, eles têm todo um procedimento ali de fazer e tal, colocam leite, fazem gema, sei lá, não sei o que é isso, mas a minha mulher falou gema, então eu estou falando, só estou repetindo todo esse processo. Só que eu não, sei lá, não gosto tanto desse tipo de café. Tem alguns que eu acho bom, acho melhores, mas a maioria eu acho meio amargo, meio sabe? Meio sei lá. E isso interfere muito na minha visão desse café, mas ele, de acordo com a minha mulher, não estava realmente muito bom. E, cara, tô falando muito né? Mas assim, foi o café para finalizar. Teve um momento que a gente foi, que ela foi no banheiro, e aí, tá, beleza, ela foi, era ali do lado, só que eu fui no banheiro depois, e meu Deus, cara, eu tive que cruzar três lojas pra ir no banheiro. Por que o banheiro do feminino é ali do lado, e o masculino eu tinha que cruzar 3 lojas pra chegar nele? E nessa loja tinha os dois. Por quê? Não sei, porque eu tava indo pro banheiro, pra mesma direção que a minha mulher foi, perguntei onde é que era o banheiro, e a mulher falou, aquele é só o feminino. Tá. E o masculino? Aí ela falou, é ali pra dentro, vai chegar no corredor, vai passar ali na terceira loja. Tá, na terceira loja, eu tive que ir toda a volta. E enquanto isso foi passando, voltei para a loja, passei por ela, fui até a outra, passei pela terceira e aí umas lojas grandes ainda, tive que seguir mais até chegar no bendito banheiro. Mas eu não entendi. Por quê? Por que dessa arquitetura? Por que não fizeram os dois na mesma região? Não precisa ser um lado do outro, mas na mesma região. Por que não? Não entendi. Mas é isso.
É isso. A gente terminou. Cara, ali eu vi, antes de eu avançar, ali eu vi a diferença de um local de muita qualidade para um local de péssima qualidade, que era onde, por exemplo, eu trabalhava, onde era uma lancheria, barra bar, barra sorveteria. Onde eu trabalhava era ruim. A diferença, o grau de qualidade. Deixa eu tomar o meu café aqui que ele está esfriando. O grau de qualidade é muito diferente, é muito distoante. Porque você vê, onde eu trabalhava, tinha constantemente lixo, sujeira no chão, deixada pelos garçons. Alguns limpavam, outros não, tudo mais. As mesas estavam constantemente molhadas. Por quê? Porque um dos donos daquele lugar, ele diluía o álcool. Ela, né, porque é uma mulher, ela diluía o álcool na água para render mais. Entendeu? Então, a mesa estava sempre molhada. Quando você passasse um pano ali e na garrafinha onde você achava que era álcool, você passasse o pano e na verdade era pura água, porque aquela mulher diluiu aquela bosta na água. A mesa estava sempre molhada e os clientes reclamando: mesa está molhada, não tem como passar um pano aqui e tal. E aí você tem que driblar esse sistema. Os insumos onde eu trabalhava, eles não eram os melhores, sabe? Era uma hamburgueria, lancheria, que usava carne de segunda para fazer os seus lanches. Usa carne de segunda. E aí, você sabe, carne de segunda tem osso, carne de segunda fica enervada, carne de segunda, muitas das vezes ela já está vencendo ou está vencida, e aí dependendo do lugar que você compra, né, as pessoas elas usam aquele corante para ela ficar vermelhinha. E cara, eu penso muito simples o meu pensamento. Se você vai fazer uma lancheria onde você vai usar carne para fazer hambúrgueres e você usa carne de segunda, você tá tirando com a cara das pessoas. Por quê? Porque se eu for numa lancheria pra comer carne de segunda, eu mesmo vou no mercado e compro uma carne de segunda, cara. Porra, o mínimo que você pode oferecer pra pessoa, não precisa ser a melhor carne da melhor qualidade, do melhor açougue, mas o mínimo que você pode oferecer é uma carne de primeira, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E não faltaram reclamações, antes de eu sair de lá, não faltaram reclamações do pessoal sobre a carne ter osso, de encontrar osso na carne. Não faltaram reclamações. E não mudou. E eles acharam que o problema era o fornecedor. Meu Deus! Aí o dono, que é Pablo Marçal Vibes, né? Ele achou que era o fornecedor o problema. Eu falei, meu Deus, cara, fornecedor não é o problema. O problema é que você tá pegando carne de segunda, cara. Pelo amor de Deus. E aí você vê a diferença dos produtos que eles usam, porque a minha mulher pode atestar que ela trabalha nessa empresa que a gente foi nesse restaurante, nessa saída aí. Ela atesta que os ingredientes são os melhores. Podem não ser os melhores, né? Mas são muito bons. Muito bons. E aí você vê... Aí você vê o outro trabalho em que eu trabalhava, em que era carne de segunda, era álcool diluído, era sabão dos banheiros diluídos. Sim, ela a mesma mulher, que é uma das donas, diluía sabão na água. A mesma. Sabão na água. Então o banheiro estava com sabão que basicamente não lavava. Simplesmente isso. E você vê você vê a diferença. Porque quando você vê a diferença de como o negócio é visto
Porque onde eu estava no bar, eles trabalhavam, já estavam operando há 15 anos. Eles têm uma loja só, estavam há 15 anos. Não tem problema você ter uma loja se você não quiser, mas o problema é, estão há 15 anos operando com objetivos de abrir novas lojas, franquia. O dono falou, eles estão com o objetivo disso antes de eu sair. E como é que você tem esse objetivo, está operando há mais de 10 anos e você ainda tem problemas e atitudes de uma loja que está há 2 anos aberta? Sabe? Tem um monte de problemas lá, um monte de coisas que eles fazem que é problema de loja que acabou de abrir. É problema de coisa de comércio, de estabelecimento que acabou de abrir. Então e tá brincando de ter empresa, na verdade. Tá brincando. E aí eu vejo nesse café aí onde a minha mulher trabalha, eles estão há 20 anos e eles têm muitas lojas abertas. Eles têm várias marcas, eles têm restaurantes só de comida italiana, eles têm os cafés, eles têm pontos em shoppings, eles têm esse de bebidas, eles têm restaurantes, eles têm de coisas de vinho. Cara, em 20 anos. E aí, em comparação, o de 15 anos tá com uma loja comprando produtos de segunda. Porque ele precisa lucrar e tem que lucrar e tem que ganhar dinheiro para ele poder conseguir atestar as rendas e conseguir um empréstimo do banco para fazer o investimento e abrir a segunda loja. Aí fica, cara, mas se você for só pelo dinheiro de economizar a economia e não for pela qualidade também, vai afastar as pessoas. Sabe o que é pior? O pior não é usar os produtos de segunda qualidade. Não é só isso. O problema é você usar esses produtos de segunda qualidade, querer ganhar tanto em cima que o produto fica muito caro comparado ao mercado. Para você ter uma ideia, uma caipira em qualquer outro lugar a gente paga até no preço mais baixo R$20 e no preço mais alto 25. Uma caipira com uma quantidade X de ml. Aí, lá onde eu trabalhei, a caipira tinha 300 ml, sendo que uma boa parte era pelo gelo e limão, então tinha menos de 100, tinha menos de 200 ml de bebida ali. E o preço é mais caro do que uma caipira de 500 ml que está custando 25. Meu Deus, cara. Como é que... velho, é só um exemplo. Mas o hambúrguer, por exemplo, também, carne de segunda no hambúrguer, tudo pesado, milimetricamente calculado. Tá, beleza, isso aí qualquer estabelecimento poderia fazer. Beleza, isso aí não está errado. Mas a carne é de segunda, é tudo pesado, tudo certo. E aí, qual é o problema? É que o preço que você vai pagar nesse hambúrguer não condiz com a experiência que você vai ter lá, não condiz com os insumos que você, com o quanto você gasta nos insumos. E aí? Por que você vai pagar quase 40 reais num hambúrguer que é menor do que o hambúrguer do Mac? É menor, cara. É menor, é isso que é o mais incrível. E aí eu fico pensando, cara, por quê? Você só pensa no dinheiro, só pensa em economizar, em ganhar mais dinheiro, e aí você acaba fazendo essas merda. Que nem um exemplo. Um outro exemplo. Não faltam exemplos de onde eu trabalhei. Um outro exemplo.
Teve um caso em que, pensa só, eu acho que eu já falei isso, mas uma hamburgueria em que faltou hambúrguer. Se o negócio é sério, meu amigo, não existe essa de faltar hambúrguer. Não existe essa. Não existe. Quando o negócio é sério, você está sempre precavido, e se você está vendo que está indo mais do que você achou que iria, você já busca mais. Simplesmente é muito básico. É básico. É operação básica. Faltou hambúrguer na hamburgueria. E aí o que acontece? A dona do lugar, né, um dos donos, né, que é um dono e uma dona, a dona, ela deu R$ 40, se eu não me engano, pro cozinheiro ir lá no mercado comprar carne. Porque ainda tinha mais umas 3 horas, eu acho, de operação. 2 ou 3 horas. E tá, aí ele foi. E o que ele buscou? Ele buscou R$ 40 de carne de primeira. A desgraçada ficou puta da vida que ele gastou R$ 40 em carne de primeira. E com essas carnes, com o que ele coloca no hambúrguer, o que ele tem que colocar na receita, ele consegue fazer uns 7 a 8 hambúrgueres. E os hambúrgueres, guarde bem, são R$ 40 gastos em carne de primeira. Eles conseguem fazer de 7 a 8 hambúrgueres com esse 1 kg de carne que ele comprou. Foi 1 kg. O valor do hambúrguer é quase 40. Então, vendendo um desses hambúrguer que você gastou R$ 40 para comprar 1 kg de carne que te fez 7 hambúrgueres, você vendeu um. Isso é outro detalhe, os hambúrgueres já estavam vendidos. Então, é só basicamente vai ter lucro de todo jeito. Não tinha que esperar ser vendido, já estavam vendidos. Ele foi fazer e não tinha carne, aí ele teve que comprar. E aí os hambúrgueres já estavam vendidos, então não ia ter o risco de não vender. E aí o que acontece? Os hambúrgueres custando quase R$ 40. Um hambúrguer basicamente, praticamente paga o que você gastou nessa carne. Um hambúrguer. Por que você tá chorando? Entendeu? Eu não consigo entender. É tudo para economizar e ganhar mais dinheiro em cima das pessoas com carne de segunda. Que se fosse com carne de segunda, você ia ter um lucro muito maior. Porra. Entendeu? É isso que é o absurdo. É isso que me deixa incrédulo. E o ambiente? Por que não vale também? Se o ambiente... Se toda a experiência lá fosse boa, fosse incrível, talvez valeria o hambúrguer. Talvez. Mas por que não vale esse preço? Por que eu vejo que não tem esse valor? O preço é basicamente você está quantificando de forma simples para as pessoas o valor do que você está ofertando, tá? Então, por que eu acho que esse valor não condiz? Porque o ambiente lá era muito barulhento, a acústica do ambiente é horrível, é muito barulhento. Se tem crianças lá, não tem espaço kids, não tem nada. Se tem crianças lá, basicamente vai ser uma gritaria dos infernos também. O local é sujo, tá sempre sujo, apertado. Se você fica de pé, você não consegue mais, as pessoas não conseguem mais andar. Se 2 mesas no mesmo local ficarem de pé, as pessoas vão ter dificuldade de se movimentar. Então, a experiência inteira como um todo, a experiência inteira em si como um todo, ela não é boa. Ela não é boa. Então não vale você pagar quase R$ 40 num hambúrguer menor do que o do Mac, e não vale a pena você pagar R$ 28 numa caipira menor do que você encontra num boteco no centro da cidade.
Não vale. Não vale. Então, num boteco você vai pagar R$ 20, 25, 22. Eu nunca encontrei em nenhum outro lugar uma caipira com preço mais alto do que R$ 27, R$ 26. Nunca vi. Somente lá. E todos os drinks têm um preço, um padrão. Então, se um tá caro, os outros vão estar caro também. Porque, por exemplo, um Aperol, que aqui, pelo menos na minha cidade, eu não encontro Aperol acima de R$ 30. Lá tava 30 e poucos reais, 36, se eu não me engano. Entre 32 a R$ 36. Então, porra, tem muito erro aqui, cara. Tem muito erro. O preço não condiz com o que você oferta. Não funciona, não funciona. Então, isso torna esse lugar extremamente caro. Mas sabe o que é foda? É que as pessoas vão lá e elas pagam também. Elas vão lá. Eles sempre estão cheios com reserva, porque não é só uma lancheria com um bar. Eles têm outro ponto ali, mas que eu não vou falar. Eu não vou dar muita exposição a esse local, porque não é o momento certo para isso. Talvez acabe me complicando. Então, é isso. Você vê a diferença de um local do local, porque onde a gente foi tomar esse café, esse passeio diferente, é um local limpo, não é um local apertado, tem um fluxo interessante de pessoas também, mas tem uma cozinha grande, os produtos são de qualidade, entendeu? Então, tipo, tem toda uma experiência que faz o valor que você pagou, o preço que você pagou no prato de comida ser muito bom, ser um preço até de certa forma barato. Se os insumos são de alta qualidade, se o local tem tem todo um cuidado para se manter limpo, para se manter organizado, para se manter como é que diz, uma estrutura boa, porque até onde eu trabalhava, se tinha uma goteira, não se, né, porque aconteceu, tinha uma goteira bem em cima de uma mesa, que ao invés de isolar o lugar, eles simplesmente deixaram e estavam na esperança daquela goteira não acontecer enquanto estivesse operando, porque lá tinha goteira. Eles não arrumaram. Eles simplesmente estavam torcendo para que não chovesse, para aquela goteira não aparecer. Qualquer lugar sério iria isolar aquela parte. Qualquer lugar sério. Então é isso. É isso que eu estou tentando explicar. Tem diferença de você pagar um lanche, um alimento de um lugar para outro, conforme a experiência, conforme toda a estrutura, conforme a experiência, conforme os insumos, tudo isso, o valor está nisso, não está somente no preço. O valor não está, o preço é diferente de valor, né? Tipo, o valor não está somente na quantidade de insumos e no preço que você paga. E aí eu fico embasbacado com essa diferença, cara. Eu fico impressionado com essa diferença. Depois disso eu vi um outro mundo. Depois que eu fui lá eu vi um outro mundo. Um outro mundo que dá pra fazer no ramo em que eu trabalhava. Então é muito absurda a diferença. E, bom, voltando. A gente estava saindo daquele local. E como é um lugar com muitos outros estabelecimentos e comércios e coisas diferentes lá, a gente encontrou um lugar com aquelas maquininhas de captura, sabe? Eu não sei o nome daquelas maquininhas, mas é aquelas maquininhas que você coloca o dinheiro ali, paga e pega a garra, sabe? A garra que você pega o bichinho ali, a pelúcia.
A gente encontrou isso? E encontrou várias máquinas com vários bichinhos diferentes, várias pelúcias diferentes. Tinha desde de animais normais, assim, até personagens de anime. E a gente encontrou a gente encontrou o Naruto, o Goku, o Kakashi, o Vegeta, todos eles da Deep Web, porque tava muito bizarro. Tava muito bizarro os bichinhos. E o Vegeta era o que mais era o que mais estava certo, é o que estava mais parecido, o que estava melhor, mais bem feito, vamos dizer assim. E foi eu pensei em tentar, mas aí eu provavelmente ia jogar meu dinheiro fora, porque eu não sou bom nessas máquinas também. Todas as vezes que eu tentei pegar uns bichinhos ali, eu joguei só dinheiro fora. Mas é isso daí. Foi uma experiência muito boa. Foi uma experiência muito boa. Abriu meus olhos para muita coisa também que eu enxerguei lá. E foi divertido, foi bem romântico, né? No final a gente comprou um vinho ainda e fomos voltar para casa. E, cara, pôr do sol bonito, tudo bonito. Muito bonito, comida boa, comida bonita, bebida boa, tudo maravilhoso, cara. Um ambiente tranquilo, agradável. Eu vou voltar lá mais vezes, voltarei lá mesmo. Não vou ter contido só uma experiência. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que é isso. Foi um passeio muito bom. E tudo que eu vi lá, cara, me deram algumas ideias. Tudo que eu vi lá me deram algumas ideias. E eu acredito que para você chegar num ponto em que eles estão lá, de marca em si, você precisa sacrificar muitas coisas, mas você precisa também oferecer o melhor. O melhor. Se você oferece coisas de segunda, sabe, é foda. Uma hora essa casa cai. Então, bom, é isso. Não tenho mais o que dizer sobre isso, não. Não tenho mais o que dizer. Eu estou terminando a gravação aqui do podcast. E porque daqui a uma hora eu tenho que sair, eu tenho que trabalhar. Enquanto isso eu estou vendo o meu time ganhando, finalmente ganhando. E é isso aí. Eu me atrasei um pouco, mas o episódio está aí. Obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pela sua atenção, na verdade. Deixa aí um like, comenta, compartilha aí, curte. Sei lá, faça o que você quiser, mas dá um incentivo a mais para continuar gravando esse negócio. Tem outras coisas que eu quero fazer, tem outros temas que eu quero abordar aqui também, que não vai ser só simplesmente eu contando uma experiência, né? Mas hoje foi específico para isso. E eu quero intercalar entre esse tipo de temas, eu quero intercalar entre um tema fixo, basicamente, sobre uma coisa muito específica, e esse mais solto, em que eu falo de algumas coisas que aconteceram nas minhas experiências, ou alguma coisa que eu vi, ou qualquer outro assunto diferente. Eu quero intercalar esses temas assim, para não ficar uma coisa muito igual, sabe? Para não ficar a mesma coisa sempre. Porque é bom ter um tema específico para você se guiar, para conversar. Só que ao mesmo tempo é bom você também falar sobre várias coisas diferentes. Porque aí você consegue abranger mais os assuntos, as coisas. Quando você está preso num assunto só para fazer um programa, você acaba meio que se limitando. Porque quando você escolhe esse assunto, você não pode fugir dele. Você acaba se delimitando um limite. Basicamente delimitando um limite para até onde você pode ir. E quando você está fugindo muito, fica muito estranho.
Quando você começa a fugir do, do tema, fica muito estranho. E aí esses mais abertos, eles deixam muito mais... te deixam mais livre, né, para fazer isso, para pegar um assunto e aí abrir um outro assunto que não necessariamente esteja ligado com o que você estava falando antes, mas que tem algum tipo de conexão também e que seja mais livre essa conversa, e aí se torne bem mais natural do que normalmente seria, entendeu? Eu acho que é uma forma boa de se fazer uma programação, uma forma de programa, e é isso aí. Vou me despedir aqui de novo, obrigado por me ouvir. Sinta-se à vontade aí para se inscrever, para curtir, para comentar, para sei lá, compartilhar, hypar se tiver essa opção. Provavelmente não tem, mas é isso aí. Obrigado, eu vou indo nessa. Valeu, falou!